palavra de Deus. Que alegria poder cumprimentá-los. Sejam bem-vindos a essa festa espiritual, onde a cada semana estamos dando um passo no livro de Daniel. A cada semana um capítulo, e chegamos agora ao capítulo 7. E como anunciamos semana passada, a partir de hoje nós entraremos na parte profética de Daniel. Até aqui vimos a parte histórica, chegou a vez da parte profética. Por isso você é muito bem-vindo. Hoje vamos ao capítulo 7, e o tema que nós teremos fala sobre 4 animais estranhos. 4 animais estranhos. A profecia, ela é dada através de símbolos, e o livro de Daniel contém um código profético. Precisamos entender esse código para desvendarmos o que ela deseja nos ensinar. Então hoje aprenderemos sobre isso. Até aqui nós vimos a parte histórica. Revisando, no primeiro capítulo vimos a história do cativeiro, no capítulo 2, uma estátua assustadora de 4 metais, no capítulo 3, o próprio rei faz uma estátua toda de ouro, lança os amigos de Daniel na fornalha, eles são miraculosamente preservados. No capítulo 4 estudamos a loucura do rei Nabucodonosor, que viveu como animal durante 7 anos, Deus o restitui ao trono. No capítulo 5 estudamos a queda de Babilônia, Ciro e Dario se uniram, derrotam Babilônia, a Medopérsia começa a governar, e no tempo de Dario, nos primeiros anos do Império Medo-Persa, os presidentes e sátrapas fizeram um complô contra Daniel, o que resultou no profeta sendo lançado na cova dos leões. Deus miraculosamente preservou sua vida, e agora chegamos ao capítulo 7. Nesse capítulo 7, vamos começar agora as cenas que nos levarão até o estabelecimento do eterno reino de Cristo. Então, a sessão histórica nos segurou mais lá no 6º século antes de Cristo, mas a sessão profética nos fará avançar agora para o futuro. Bom, o livro de Daniel, como você já percebeu, traz revelações surpreendentes e nós precisamos conhecê-las. Mas antes de abrirmos o livro sagrado, como sempre é do nosso costume, nós vamos fazer o que antes? Orar pedindo uma bênção do Senhor. Assim como você está, feche seus olhos, ore comigo. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado pelo grande privilégio que temos de estarmos em Tua casa mais uma vez, para estudar o Teu livro sagrado. O livro de Daniel contém segredos extraordinários, que avivarão nossa fé e que nos fortalecerão em nossa caminhada em direção ao eterno reino de Cristo. Por isso, nos abençoa mais uma vez nessa noite, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar agora então na parte profética. E ao entrarmos na parte profética, nós precisamos sedimentar o caminho por onde percorreremos. Para entendermos isso, nós temos que entender o pano de fundo em que o livro de Daniel foi escrito. E o background do livro de Daniel é o grande conflito que existe entre o bem e o mal. E neste grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal, a adoração é o tema predominante. Por que que a adoração é o tema predominante? Porque desde o surgimento do pecado, lá no céu, a adoração já era o objeto do debate. O profeta Ezequiel disse: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Essa é uma sentença alusiva a Satanás. Ele se deixou levar pela sua formosura. Como eu disse semana retrasada, de uma forma inexplicável e ilógica, o mal surgiu no coração de um anjo perfeito. O mal surgiu, o pecado surgiu, começou o grande conflito. O profeta Isaías vai descrever que esse anjo, Lúcifer, ele quis estabelecer o seu trono
acima do trono de Deus. E ele queria receber a adoração, que é dever apenas das criaturas ao Criador. Nenhuma outra criatura deve ser adorada, apenas o Criador. Mas Lúcifer, ele sendo criatura, quis receber a adoração que apenas o Criador é digno de receber. Por isso ele foi expulso do céu. Então o desejo de Lúcifer sempre foi de ser adorado. Lembra do deserto da tentação? Quando ele foi lá tentar Jesus no deserto da Judeia? Qual foi a maior tentação que o diabo já lançou sobre Cristo? Foi a terceira. A terceira tentação do deserto é a maior tentação que Jesus enfrentou. E qual foi a essência dessa tentação? Lúcifer disse para Cristo: se você tão somente se prostrar e me adorar, eu entrego o planeta de volta para você. É claro que ele estava mentindo, porque o planeta não é dele. Ele usurpou através do pecado, e é por isso que Cristo veio morrer para resgatar o planeta, mas ele quis que Jesus o adorasse lá no deserto. Esse desejo de ser adorado prevalece no coração de Lúcifer até os dias atuais, como veremos ainda em Daniel. Então esse conflito se originou no céu, veio para a terra, porque Lúcifer foi expulso do céu e ele foi atirado para a terra, diz Apocalipse 12:9. E aqui na terra ele convenceu, enganou Adão e Eva, e após eles haverem pecado, o domínio que Deus havia dado para o homem do planeta foi agora temporariamente entregue a Satanás. É por isso que Jesus vai chamar Lúcifer de o príncipe desse mundo, por usurpação. Mas está chegando o dia em que Jesus tomará de volta este planeta e vai restaurá-lo completamente. Então, o grande conflito é o pano de fundo. E o livro de Daniel fala desse momento, é o ápice desse conflito. Veja o que diz Daniel 1:1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então aqui nós temos duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Eu disse para vocês que essas duas cidades são símbolos do povo de Deus e dos inimigos do povo de Deus. Elas percorrem toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Lá em Gênesis você tem lá Melquisedeque, aquele rei sacerdote de Salém. E da palavra Salém vem a palavra Jerusalém. Aí está Jerusalém em Gênesis. Já na construção da Torre de Babel, da palavra Babel virá Babilônia, você tem o princípio de Babilônia. Então no Gênesis você já tem a presença das duas cidades. Quando vamos para o último livro, o Apocalipse, no capítulo 18, você tem a queda de Babilônia. E no capítulo 21, você tem a Nova Jerusalém. Então essas duas cidades percorrem toda a Bíblia. Elas são sedes do povo de Deus e dos inimigos do povo de Deus. Quando chegamos no capítulo 3, o grande conflito centraliza-se na adoração, e isso ficou claro quando Nabucodonosor levantou uma imagem toda de ouro, e quando os instrumentos fossem tocados, qual era a ordem? Todos vós prostrareis e adorareis a imagem. É a questão da adoração, ou adorar o Deus verdadeiro, ou adorar os deuses da Babilônia. Então, em Daniel, o grande conflito está em evidência, e a questão do grande conflito é a adoração. Quando chegamos no capítulo 6, encontramos um decreto que proibia qualquer homem orar, pedir ao Deus verdadeiro, mas tinham que pedir ao rei Dario, e por causa deste decreto, Daniel foi parar na cova dos leões e Deus o livrou. Uma questão de adoração, uma questão da relação com Deus. E agora, vamos introduzir um novo elemento. O grande conflito se originou no céu, veio para a terra, o centro do conflito é a adoração, e nesse aspecto da adoração, temos um novo elemento, o santuário. Por que que o santuário faz parte desse conflito pela adoração? Primeiro, porque Deus mandou que Moisés construísse um santuário.
Você está lembrado que em Êxodo 25:8, Deus diz assim a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Moisés construiu uma tenda móvel. Esse santuário, que era uma tenda móvel, era feita de madeiras, tecidos e peles de animais. E ela se mudou 41 vezes, desde da península do Sinai até quando ela foi armada pela última vez lá em Siló, a primeira capital do povo de Deus na Terra Prometida. 41 vezes a tenda foi montada e desmontada. Depois, esse santuário, Salomão construiu um templo em Jerusalém, e então os móveis que estavam no tabernáculo, na tenda móvel, foram levados para o templo de Salomão e agora lá permaneceram. Então o santuário faz parte da história. E quando chegamos em Daniel, no primeiro capítulo, nós vimos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói Jerusalém, não só a cidade, destrói o templo e rouba do templo os vasos sagrados. O texto diz que ele vai levar esses utensílios para a casa do seu Deus, que é Marduk, lá em Esagila, em Babilônia. Quando estudamos o capítulo 5, nós vimos que o neto de Nabucodonosor, naquela grande festa para 1000 convidados, aonde eles bebiam vinho, ele mandou que viessem os utensílios sagrados dos judeus. Para quê? Para que neles bebessem vinho. E quando eles bebem vinho nos vasos sagrados dos judeus, o cálice da paciência divina com Babilônia transbordou. E naquela mesma noite morreu o rei da Babilônia, Belsazar, e o Império Medo-Persa tomou conta. O santuário está envolvido no conflito, e você o percebe em vários capítulos de Daniel. Quantos eram os vasos? O livro de Esdras 1:7 diz que Nabucodonosor roubou de Jerusalém 5.400 utensílios. E Ciro, quando chega e conquista a Babilônia, vai devolvê-los para os judeus. E os judeus os trarão de volta para Jerusalém. Mas esse é um outro capítulo que nós ainda vamos chegar. Um outro elemento que surge hoje para compor o cenário do grande conflito entre o bem e o mal é a lei de Deus. Por que a lei de Deus? Porque a lei de Deus estava dentro do santuário. Para ser exato, dentro da arca da aliança, que ficava dentro do compartimento santo do santuário terrestre. E no livro de Daniel, ela aparece claramente. Primeiro no capítulo 1, onde os jovens não participaram da mesa real por causa da lei que eles tinham aprendido. E no capítulo 6, quando o decreto proíbe que Daniel ore, e os presidentes e sátrapas disseram: nós não vamos achar nada contra Daniel, a não ser que nós procuremos na lei do seu Deus. E eles foram examinar a lei do Deus de Daniel para encontrar um caminho para prejudicá-lo. Então a lei de Deus aparece também no livro, e ela é um segundo elemento que vai compor esse grande conflito. Então nós temos como pano de fundo a questão da adoração no grande conflito, e dentro da adoração você tem um santuário, e dentro do santuário você tem uma arca, e dentro da arca você tem a lei de Deus. Pronto para a nossa viagem então? Quantos aqui assistiram De Volta para o Futuro? Levante a mão. Quanto velho tem nessa igreja, né? Esse filme é de 60, é? Não, também assisti, né? 85, é? Olha aí. De Volta para o Futuro. O livro de Daniel é um flashback. A gente vai para o futuro, volta para o passado, e aí as cenas vão se compondo. Por que eu estou mencionando isso? Porque nós, ao estudarmos o capítulo 7, nós faremos um retrocesso. Nós iremos voltar no tempo, ainda na época de Babilônia, quando Babilônia ainda estava no poder. Mas antes, eu queria ir para o capítulo 12. Depois que Daniel escreveu o livro, que você tem em suas mãos, temos na Bíblia aí todos os 12 capítulos, o anjo disse assim para Daniel: Daniel, terminou de escrever?
encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, muitos vão estudar esse livro, e o saber vai se multiplicar. A palavra do Senhor é fiel e nunca falha. O anjo disse para Daniel: Daniel, terminou de escrever? Encerra as palavras e põe um selo no livro. Esse livro será selado até ao tempo do fim. Quando chegar o tempo do fim, muitos vão esquadrinhá-lo, estudá-lo, e o conhecimento do livro vai se multiplicar. Quando é que começou o tempo do fim? E o livro de Daniel seria desvendado? 1798 e 1844. Essas duas datas, respectivamente, são as datas que marcam o início do tempo do fim. Mas, pastor, por que essas duas datas? Eu não vou explicar hoje, mas nas próximas semanas nós vamos mostrar na Bíblia como que a Bíblia aponta para essas duas datas. Ou seja, enquanto não chegassem os anos de 1798 e 1844, o livro de Daniel não poderia ser perfeitamente compreendido, porque o tempo do fim só começaria aí, nessa data. É por isso que esse livro permaneceu selado por muito tempo. Mas, ao aproximar-se o tempo do fim, estudiosos da Bíblia se debruçaram sobre o livro de Daniel e começaram a estudá-lo. E hoje vamos seguir o mesmo caminho desses estudiosos, partindo da seguinte premissa: o melhor intérprete da profecia é a própria história secular. Queremos aprender profecia? Temos que olhar para a história, porque a história é o palco da atuação divina, é o local onde Deus age. Então, ao estudarmos a história, comparado com a profecia, nós vamos entender esse código profético. Sabe quem fez isso? Um homem chamado Isaac Newton. Nós o conhecemos como cientista, como matemático, etc., mas você sabia que Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência? Ele escreveu muito sobre ciência. E no ano 1733, foi publicado esta obra de Isaac Newton, Observações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de João. Ele escreveu um livro comentando as profecias de Daniel e de João. E hoje nós vamos dar uma olhadinha nesse livro. Aqui está o livro que ele escreveu e foi publicado em 1733. O que Isaac Newton disse sobre as profecias do tempo do fim? É o que nós vamos começar agora. Lembrando que o tempo do fim só começaria em 1798 e ele escreveu em 1733. Quer dizer que ele não tinha ainda toda a luz, o livro não estava completamente desvendado. Ele vai acertar certas coisas, mas não terá luz sobre outras. Veremos isso daqui a pouco. Vamos então começar a viagem pela parte profética no capítulo 7, onde diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Pois bem, semana passada estudamos o Império Medo-Persa e Daniel na cova dos leões. Agora nós vamos voltar no tempo para o período ainda de Babilônia, quando Belsazar ainda reinava. Porque Nabucodonosor reinou 42 anos em Babilônia, morreu em 562, o seu filho Amel-Marduk subiu ao trono, o cunhado dele, Neriglissar, matou Amel-Marduk. Seu cunhado está aí? Tem cunhado aí? Cuidado com o cunhado, viu? Cunhado não é fácil não, hein? Esse aqui matou o outro. Bom, brincadeiras à parte, esse Neriglissar matou o seu cunhado, depois o seu filho laboroso Arcode assumiu o trono, depois veio Nabonido, que era genro de Nabucodonosor, casou com aquela Nitócris, lembra da Nitócris, filha de Nabucodonosor? Nabonido casou-se com ela e teve um filho chamado Belsazar. Então Belsazar estava como corregente de Nabonido.
ele ficava em Babilônia, enquanto que Nabonido ficava em Tema, na Arábia. E vimos, há 2 semanas atrás, a morte de Belsazar e a queda de Babilônia. Agora nós vamos voltar ao primeiro ano de Belsazar, possivelmente o ano 550 a.C. É nesse ano que Daniel terá a sua segunda visão profética. O que ele viu nessa segunda visão? Daniel 7, 2 e 3 diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Entendeu o que Daniel escreveu? Sim ou não? Sim ou não? Tá em dúvida, né? Para entendermos o que ele está dizendo, nós precisamos agora do código profético, que felizmente a própria Bíblia nos oferece. A primeira pergunta é: ele viu 4 ventos dos céus agitando o grande mar. O que é vento em profecia? Deixemos que a Bíblia explique. Lá em Jeremias 49, 36, o profeta escreveu: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Ou seja, esse texto compara a chegada dos ventos a uma tempestade bélica, a uma guerra que espalha os moradores por todos os cantos do país. Então, quando você lê profecia e você vê a expressão ventos, eles indicam movimentos diplomáticos, bélicos, políticos que movem a história da humanidade. Então Daniel viu 4 ventos que estavam agitando o grande mar. E o que é mar na profecia? Olha Isaías 17, 12. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Nesse verso há um paralelismo, e nesse paralelismo, o mar, as águas, são comparadas aos povos, às multidões. E em Apocalipse 17, 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando a Bíblia fala sobre mar ou águas, a ideia são multidões, são povos, nações, línguas. Isso quer dizer que Daniel viu movimentos bélicos agitando os povos. Esta foi a visão de Daniel. E enquanto esses movimentos bélicos agitavam os povos, ele viu surgir do mar 4 animais. E o que animal representa em profecia? O próprio capítulo 7 desvenda. Esses grandes animais, que são 4, disse o anjo para Daniel, são 4 reis que se levantarão da terra. Agora é claro que o animal não representa o rei, mas o reino que ele domina. Lembra do capítulo 2, quando Daniel disse assim para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, mas depois do teu império virá um outro império? A cabeça de ouro não era Nabucodonosor, era a Babilônia, a quem o rei representava. Tanto é que depois dele vieram vários outros reis e continuou na fase da cabeça de ouro, até que veio a Medo-Pérsia e destronou Babilônia. Então, animais em profecias significam reis, reinos. Isso quer dizer que esses 4 animais seriam 4 reinos que se levantariam das multidões. Como era o primeiro animal? O primeiro animal, disse Daniel, era como leão e tinha asas de águia. E enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Se a profecia é uma verdade que se amplia, e se a história é o melhor professor da profecia,
Quem você acha que esse leão representa no livro de Daniel? Você está lembrado que nós, quando falamos desse primeiro animal, aqui diz que esse leão possuía asas e estas asas foram arrancadas? Ou seja, por um tempo o reino perderia o poder, mas depois ele seria posto em pé novamente, sobre os 2 pés e teria a mente de homem. De quem você se lembra nessa descrição? O próprio Nabucodonosor, porque foi ele quem foi tirado do trono, viveu como animal, mas depois voltou sobre os 2 pés e teve a mente devolvida como mente de homem. Então, foi o próprio Nabucodonosor que cumpre essas expressões do primeiro animal. Então, esse primeiro animal aponta para a Babilônia, que dominou o mundo do ano 605 até o ano 539. Então, o leão está em paralelo com a cabeça de ouro do capítulo 2. Com isso, nós entendemos que o capítulo 7 amplia a compreensão do capítulo 2. No capítulo 7, teremos novos desdobramentos que não foram vistos no capítulo 2. Então, esse leão alado representa, então, Babilônia. O ter as asas arrancadas, Nabucodonosor deixando o trono. Ele sendo colocado em pé novamente e tendo consciência de homem, é o homem que deixou de ser animal, ou deixou de viver como animal para voltar ao trono. Vamos ao segundo animal. Agora é um urso, e ele se levantou sobre um dos seus lados, e na boca trazia entre os dentes 3 costelas. Se o leão é um símbolo de Babilônia, o urso vai simbolizar quem? Que império? O império que sucedeu Babilônia, a Medo-Pérsia. Agora, por que esse urso se levanta de um lado mais que o outro? É porque quando a Medo-Pérsia conquista a Babilônia, você tem 2 líderes, Ciro e Dario. Mas ainda que Ciro tenha sido grande general, que conquista a Babilônia, quem vai para o trono não é Ciro, é Dario, seu tio. É por isso que esse urso levanta-se de um lado primeiro, mas depois ele levantará o outro lado mais alto do que o primeiro. E essas 3 costelas que ele traz entre a boca representam as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa para se estabelecer no poder. Os historiadores modernos falam de Lídia, Babilônia e Egito. Sir Isaac Newton fala em seu livro que as 3 conquistas foram Sardes, Babilônia e Egito, aqui na página 42. Ou seja, Isaac Newton começou a desvendar os mistérios e estava caminhando muito bem, como nós veremos. Terceiro animal. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a que animal agora? Um leopardo, e ele tinha quantas asas? 4 asas. E quantas cabeças? 4 cabeças. O leopardo já é um animal veloz, mas com 4 asas, mais veloz ainda. Estas asas, esta velocidade, aponta para o Império Grego. E o curto espaço de tempo que foi necessário para que os gregos dominassem o mundo. Se nós olharmos para a história secular, nós vamos ver que Alexandre o Grande, o nome dos gregos, assentou-se no trono da Macedônia em 336 e no intervalo de 13 para 14 anos, ele dominou o mundo. Ele vai morrer jovem, aos 33 anos, no ano 323, e vai declarar: não existem mais reinos a serem conquistados. A Grécia havia dominado o mundo em apenas 14 anos. Este é o leopardo alado. É a velocidade com que a Grécia domina o mundo. Mas o leopardo, além de 4 asas, ele também tinha 4 cabeças. E o que representam essas cabeças na profecia? Elas representam os 4 generais de Alexandre o Grande, que finalmente ficarão no poder após sua morte. Quando morre Alexandre,
Os generais de Alexandre começam uma batalha política. Eram vários, mas de todos os que haviam, apenas 4 permanecem no poder: Ptolomeu, Cassandro, Licímaco e Seleuco. O Império Greco-Macedônio foi dividido em 4 partes, e cada um desses generais tomou conta de uma área. E se nós avançarmos na história, nós iremos descobrir que Ptolomeu e Seleuco são os que finalmente vão prevalecer. É por isso que você tem na história da Grécia a dinastia Ptolomeia e a dinastia Seleucida. Eles que vão continuar. Então você vai ter aí 2 generais que vão fazer história no Império Grego. Chegamos então ao 4º animal. Daniel olhou esse 4º animal se levantar do mar, ou seja, de um local povoado, do meio de nações, e esse animal era terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha quantos chifres? 10 chifres. Interessante. Esse animal não foi encontrado um paralelo na zoologia. Daniel disse: o primeiro parecia um leão, o segundo parecia um urso, o terceiro parecia um leopardo, mas o 4º não parece animal nenhum. Ele é terrível e espantoso. Mas esse animal terrível e espantoso é diferente dos animais anteriores. Por que era diferente? Quem o 4º animal representa na profecia? Representa o Império Romano, que venceu a Grécia na Batalha de Epídima em 168 e estabeleceu seu poder. Roma era conhecido como um império férreo. Mas há um detalhe: ele era diferente dos animais anteriores. Por quê? Porque Roma não foi apenas uma nação política, não foi apenas um império militar. Roma tornou-se também um sistema religioso, especialmente quando o imperador, lá no 4º século depois de Cristo, vai aceitar o cristianismo, Constantino. E Constantino fará a fusão da igreja e do Estado. Então, o 4º animal representa Roma, está em paralelo com as pernas de ferro do capítulo 2, mas ele também tem 10 chifres. Esses 10 chifres estão em paralelo com os 10 dedos dos pés da estátua. E assim como a estátua tinha 2 pés e 10 dedos, o animal tem 10 chifres. E o que esses 10 chifres representam? De acordo com Isaac Newton, no seu livro, representam 10 tribos bárbaras que vão invadir o Império Romano a partir de 352 e vão provocar a queda do Império em 476. E se nós pegarmos os historiadores modernos, você vai ver que das 10 tribos bárbaras listadas por Isaac Newton, apenas 3 há alguma divergência. Ele coloca bretões, hunos e ravenos, enquanto que vários historiadores colocam os anglo-saxões, ostrogodos e os érulos. Mas as outras 7, Isaac Newton já falava lá em 1733, o que falam os historiadores modernos. Ou seja, o capítulo 7 está em paralelo com o capítulo 2. Os 4 animais que surgem nesse capítulo, eles vão falar dos mesmos impérios que foram vistos no capítulo 2. Por quê? Porque a profecia é uma verdade que se amplia. Detalhes agora serão dados. Alguns detalhes foram dados de cada império. Então você tem aqui o leão, símbolo de Babilônia, o urso, símbolo da Medopérsia, o leopardo, símbolo da Grécia, e o animal terrível e espantoso, símbolo de Roma. Agora olha para o verso 19. Então, disse Daniel ficou curioso. Veja, o profeta era curioso. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. E por que Daniel ficou curioso?
porque ele era diferente de todos os outros, era muito terrível, tinha dentes de ferro, unha de bronze, devorava, fazia em pedaços, e eu também queria saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que surgiu depois, diante do qual 3 caíram, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto Daniel olhava o quarto animal, com os seus 10 chifres, apareceu um 11º chifre. Um chifre pequeno, disse ele, mas nesse chifre pequeno havia uma boca que falava insolência, havia olhos como de homem, e quando ele se levanta, ele arranca 3 dos 10 chifres que existiam. E Daniel se voltou para o anjo e disse: olha, eu estou entendendo que esse animal terrível e espantoso se refere a Roma, eu estou entendendo que ele tem 10 chifres, como no capítulo 2 a estátua tinha 10 dedos, mas e esse chifre pequeno? Que chifre é esse que tem uma boca que fala com insolência, que tem olhos de homem? Que chifre é esse? Daniel ficou curioso. E você sabe o que significa esse chifre pequeno? Quer saber ou não? Podemos avançar? Então vamos. Ah, não, isso aqui é só semana que vem. Então você vai ficar como Daniel, curioso até semana que vem. Porque na semana que vem, o meu tempo acabou, só falta 2 minutos ali. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre esse chifre pequeno. E olha, em todos esses domingos que nós teremos aqui, nós vamos relembrar sempre Amós 3:7. Deus não faz nada sem primeiro fazer o quê? Revelar os seus segredos a quem? Seus servos, os profetas. Ele revelou a Daniel. E nós vamos estudar isso aqui. Agora, de todas as 12 quintas-feiras, eu falei domingo, né? Não é domingo. De todas as 12 quintas-feiras que passaremos aqui, talvez a revelação mais surpreendente que você vai ouvir será feita semana que vem. Quando nós descobrirmos, com base na Bíblia e na história, a identidade do chifre pequeno. Você vai se surpreender para quem esse chifre pequeno aponta, o que ele representa. E essa boca que fala com insolência, que fala blasfêmias, você vai entender exatamente o que isso significa. Eu espero que o Espírito Santo de Deus prepare os nossos corações para as revelações que vêm por aí. Porque eu disse para vocês uma vez e vou repetir: aqui nós não queremos ser politicamente corretos, nós queremos ser biblicamente corretos. E se a Bíblia disser alguma verdade, nós vamos dizê-la aqui também. Sabe por quê? Porque a menos que você conheça toda a verdade, você não poderá ser liberto. E é isso que faz a verdade. Ela nos liberta. De quê? De qualquer erro, de qualquer tropeço, de qualquer ignorância, de qualquer prisão. Ela nos liberta. E livres somos para fazer nossas escolhas. Mas ninguém pode escolher se não souber a verdade. Então, quinta que vem, você não perca. Por hoje, vamos nos colocar como Daniel nas mãos de Deus. E ainda que o profeta tenha ficado curioso, o anjo voltou para explicá-lo. E quando Daniel compreendeu as coisas, ele ficou até pálido, ao ver tudo o que aconteceria no grande conflito entre o bem e o mal. Mas ele também ficou feliz. E o último capítulo que eu li hoje, em Daniel capítulo 12, o mesmo capítulo que diz para Daniel: sela o livro, também vai dizer assim: Daniel, descansa. Chegou a hora de você descansar. Você vai dormir, mas um dia
você vai se levantar para receber a tua herança, a tua recompensa. E sabe qual é a recompensa do livro de Daniel? Sabe qual é a recompensa que o anjo falou que o profeta terá? Eu sempre digo que são duas coisas. Primeiro, é a salvação. Daniel morreu salvo. Esse homem de Deus estará no céu. Mas a segunda recompensa que Daniel vai receber é quando ele chegar no céu e nós dissermos para ele: Daniel, eu vim aqui porque foi graças ao seu livro que eu conheci a verdade. Essa será uma grande recompensa de Daniel. Ele se encontrar com as pessoas que, através do livro que ele escreveu, descobriram a verdade, tiveram um encontro com Jesus e suas vidas transformadas. É por isso que Paulo escreveu: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não é essa profecia de boca para fora. É isso aqui, que a gente está fazendo. Cada dia, olhando para a Bíblia, para o que ela diz, deixando que ela seja a sua própria intérprete, não inventando coisas. E é claro que eu coloco para vocês aqui alguns textos apenas, mas vocês receberão amanhã no e-mail de vocês um PDF com muitos textos que eu nem apresento aqui, para que você leia, para que você tire dúvidas, para que não fique nenhuma sombra de dúvida nas verdades que a palavra está revelando. É por isso que a gente pega o nome de vocês, o e-mail, para que vocês tenham esse material complementar.